Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Como é que você trata as crianças? Qual é o seu olhar para elas? Você tem investido nelas? Tem olhado para elas como, inclusive, um possível instrumento de Deus para glorificar o seu nome numa geração nova, diferente da nossa geração? Lá no Salmo 8, em que estamos meditando, nós temos no versículo 2, Davi nos dizendo o seguinte: Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Não é incomum que os adultos subestimem as crianças. E fazem isso porque não estão olhando atentamente para o Senhor. E então não estão atentos ao fato de que é Deus que poderosamente pode usar pessoas, mesmo as mais tenras, para o louvor da sua glória. Afinal, não há impossíveis para o Senhor. O Espírito de Deus, ele pode operar inclusive numa criança. Razão para darmos a elas, inclusive, o sinal da aliança. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 41, diz a palavra do Senhor que quando a Maria foi visitar a Isabel, diz que ouvindo esta, ou seja, Isabel ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Tanto Maria quanto Isabel estavam grávidas. E a Isabel estava grávida do profeta João Batista, que com certeza foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Observe que desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo, um homem que Deus iria usar para preparar o caminho do Senhor. Observe que era só uma criança, era só um bebezinho na barriga de sua mãe. E ele seria um instrumento para preparar toda uma nova geração para Jesus, o Senhor e Salvador. Deus é aquele que usa os pequeninos para nos dar uma nova geração que glorificará o seu nome. Observe que, infelizmente, a geração nossa ou anterior à nossa, ela foi relapsa em muitas questões. Tanto que nossos dias maus, eles são a consequência de uma geração fraca, de uma geração cheia de problemas, que negligenciou, sobretudo, inclusive, a educação. Quando Deus levanta pequeninos, levanta a esperança de uma geração melhor. Vocês lembram do que aconteceu com Israel nos dias da caminhada, da jornada entre o Egito e a terra de Canaã? Uma geração má que não creu no Senhor, que só apresentou problemas, foi substituída por uma nova geração. Uma nova geração exatamente que são esses pequeninos que glorificariam a Deus, que Deus levantou, como nós lemos. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários. Deus levanta uma nova geração, que são os pequeninos que estavam naqueles dias da caminhada no deserto, para que essa nova geração glorifique o seu nome, porque Deus deve ser glorificado. E Deus sempre há de ser engrandecido, mesmo que seja pela boca dos pequeninos. Portanto, devemos valorizar os pequeninos, devemos cuidar deles adequadamente. Não deveríamos considerá-los como apenas crianças, mas como pequenas pessoas que podem ser instrumento de Deus para a sua glória. E isso aconteceu lá em Mateus, capítulo 21, quando nos diz a partir do versículo 14: Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Jesus, obviamente. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, ou seja, salva-nos, filho de Davi, salva-nos, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estas estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito
tiraste perfeito louvor. Ah, uma geração má e incrédula que é derrotada por criancinhas, que naquele momento glorificam o Senhor Jesus, mostrando que elas, observe, ao contrário de doutores, ao contrário de escribas, de sacerdotes, ao contrário destes homens que eram tão conhecedores, entre aspas, da lei, porque a estudavam continuamente, e eles foram derrotados, envergonhados pelos pequeninos que Deus levantou para vencer os seus inimigos. Ah, sim, Deus tantas vezes usa os pequeninos para envergonhar os grandes. Deus usa os pequeninos para derrotar aqueles que se levantam contra o Senhor. Tanto que lá em Coríntios, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo nos diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Observe que os pequeninos nos dão uma grande lição. É que nós, em Cristo Jesus, que andamos humildemente por reconhecermos que nada somos de fato, somos apenas pequeninos. Nós somos os pequeninos do Senhor, que Deus usa para a sua glória. Portanto, não tenha receio de ser um pequenino, porque às vezes parece que Deus só usa os grandes. É assim que o marketing funciona. Ele dá a impressão de que só as coisas grandes, poderosas, aquelas coisas que chamam a atenção é que são boas e que realmente são úteis. Mas não é verdade. Deus nos diz que Ele usa as pequeninas, as desprezadas e as que não são, para glorificar o seu nome e envergonhar as que se acham grandes. De tal modo que nós devemos nos colocar diante do Senhor e então louvar o seu nome, sabendo que não é pelo que nós somos, mas pelo poder de Deus que se manifesta na vida de seu povo. Sim, é confiando no poder do Espírito Santo e da palavra de Deus que nós seguimos como pequeninos do Senhor que glorificam o nome dele, porque é nesses pequeninos que Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Então, se coloque nas mãos do Senhor, porque é exatamente a pequeninos como nós que Deus quer usar para o louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Ah, Deus, nós reconhecemos, somos muito pequeninos, mas, Senhor, a nossa confiança, segurança e conforto, consolo, é que exatamente a esses pequeninos que o Senhor usa para a tua glória e neles suscita força para, ó Deus, vencer os teus adversários. Ó Senhor, eis-nos aqui, como pequeninos, como disse Jeremias, eu não passo de uma criança. Sim, Deus, e mesmo sendo crianças, sabemos que pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, pode nos usar para vencer, ó Deus, aqueles que são grandes aos seus próprios olhos. Receba, Senhor Deus, então as nossas vidas e use-nos para o louvor do teu nome. Abençoe assim a tua igreja, para que ela te glorifique neste mundo mal. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.